E se existisse uma fórmula antiga, quase uma lenda, que guardasse o segredo para uma vida de sucesso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em O Maior Vendedor do Mundo, um livro que vai muito além de técnicas de venda. Ele promete, na verdade, um caminho para transformar a vida por completo. Olha só que frase poderosa para começar. Isso aqui é o coração do livro. Resume a ideia central que a gente vai explorar. Sucesso não é sorte. É um método, um sistema que qualquer pessoa pode usar para construir uma determinação que nada consegue abalar. Então, para a gente desvendar essa fórmula, nosso papo hoje vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente vai conhecer a lenda por trás de tudo. Depois, vamos descobrir o segredo dos famosos pergaminhos. Daí, a gente extrai os princípios práticos para uma nova vida e, o mais importante, vamos ver como colocar tudo isso em ação agora mesmo. Bom, toda grande sabedoria começa com uma boa história, né? E a nossa começa com o Hafid, um jovem e humilde guardador de camelos que tinha um sonho gigante, sair da pobreza e se tornar alguém grande. O que ele nem imaginava era que essa ambição ia colocá-lo num caminho que mudaria para sempre o destino dele. A jornada do Hafid já era uma lição por si só. Pensa bem, ele recebe a missão de vender uma túnica. E ele falha. Mas a grande virada da história não é uma venda de sucesso. É um ato de pura compaixão. Ele vê uma família com frio e, sem pensar 2 vezes, doa a única túnica que tinha. O mestre dele, o Patros, vê aquilo e percebe. A generosidade e o caráter do rapaz valiam muito mais que qualquer lucro. E é por isso, por esse gesto, que ele se torna digno de receber os 10 pergaminhos secretos, a verdadeira riqueza. E é aqui que a gente sai um pouco da história do Hafid para entrar no coração do livro, os tais 10 pergaminhos. Eles são basicamente a chave que o mestre entrega para ele e para a gente para destravar todo o nosso potencial. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão que todo mundo já se fez. Como é que a gente transforma o que a gente sabe em ação de verdade? Sabe, quantas vezes a gente lê algo genial, se sente super inspirado, mas uma semana depois já voltou tudo ao normal? Pois é, o livro dá a resposta para isso. E a resposta, o grande segredo que amarra todo o resto, tá numa palavra só: hábito. O livro é muito claro nisso. O hábito é a primeira lei do sucesso. Bons hábitos são a chave para tudo que a gente quer alcançar. E os maus hábitos, bom, esses são a porta aberta para o fracasso. É através da criação de hábitos que os outros 9 princípios deixam de ser só ideias bonitas e viram parte de quem a gente é. Tá, mas como se cria um hábito? O livro não deixa a gente na mão. Ele dá um método muito prático. O método dos 30 dias. A ideia é simples. Você escolhe um princípio, um pergaminho, e foca nele por 30 dias seguidos. Lê em silêncio quando acorda, de novo depois do almoço e, olha que interessante, lê em voz alta antes de dormir. Essa repetição constante que vai aos poucos transformando aquele princípio num hábito forte, quase automático. Agora que a gente já sabe o como, vamos descobrir o quê. Os outros pergaminhos nos dão as leis do sucesso, e a gente pode dividir elas em 2 partes. Primeiro, como construir uma mentalidade forte, e segundo, como transformar essa força em ação no mundo real. Vamos começar pela base de tudo, a nossa mentalidade. Princípios como saudarei este dia com amor no coração e eu sou o maior milagre da natureza são para construir autoconfiança e uma visão positiva. Já hoje serei dono de minhas emoções e rirei do mundo são sobre ter resiliência, não se deixar abalar por qualquer coisinha. Hoje em dia a gente chamaria isso de inteligência emocional, né? A capacidade de gerenciar o nosso mundo interior. Certo. Ter uma mentalidade forte é o alicerce, mas só o alicerce não constrói a casa. A pergunta é, como é que a gente transforma esse sentimento interno em resultados que a gente pode ver e sentir de verdade? A resposta está na ação. É aqui que a mentalidade encontra o mundo. Com princípios poderosos como persistirei até vencer, que é a famosa garra, a resiliência. Viverei hoje como se fosse o último, para dar aquele senso de urgência e importância para o agora. Hoje centuplicarei meu valor, um compromisso diário com o aprendizado. E, talvez o mais poderoso de todos, agirei agora, o antídoto perfeito contra a procrastinação. E para fechar o ciclo, o 10º pergaminho traz uma lição de humildade. A ideia não é ficar pedindo coisas materiais. É pedir por orientação, por clareza, por sabedoria para saber qual o próximo passo a ser dado no caminho certo. Bom, teoria é ótimo, mas o que muda o jogo é a prática. Então, a pergunta agora é, como a gente pega tudo isso e começa a aplicar hoje? Vamos montar um plano de ação.
Dá para resumir a filosofia toda do livro num plano bem simples, com 3 passos. Primeiro, escolha só um princípio, aquele que parece ter sido escrito para resolver o seu desafio atual. Segundo, se comprometa de verdade com o método dos 30 dias para aquilo virar um hábito. E terceiro, o mais importante de todos, haja agora. Pense numa pequena ação, bem pequena mesmo, inspirada nesse princípio, e faça hoje. Se tiver uma única coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, que seja esta. O sucesso não é um bilhete de loteria, não é sorte, é um sistema. Tanto na carreira quanto na vida, o sucesso é o resultado direto dos bons hábitos que a gente planta dia após dia. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. A questão não é se esses princípios funcionam. A questão é qual deles escolher para começar. Qual pequeno hábito, se iniciado hoje, pode ser a semente daquela vida que se quer construir amanhã. E só para deixar registrado, toda essa análise, desde o roteiro até a apresentação, foi um trabalho realizado com muito carinho aqui pela equipe do canal Terceiro Cérebro. O nosso canal foi feito para quem busca exatamente isso, conhecimento prático e objetivo. Então, se este conteúdo trouxe algum valor, o apoio de quem nos assiste é o que nos move. Deixe uma curtida, comente qual hábito escolheu para começar, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso e, o mais importante de tudo, se inscreva para não perder as próximas análises. A sua inscrição é o que nos ajuda a continuar esse trabalho.